Olá, amiguinhos queridos. Como é que vocês estão? Tia Dílima estava com muita saudade dos nossos encontros aqui no Jardim dos Girassóis. É uma alegria estarmos aqui, né? Continuar uma história que a tia Alba já começou no outro nosso encontro, né? Que é a história de Jesus. Então estamos muito felizes por estarmos aqui novamente. Então, o nosso abraço, que sejam todos muito bem-vindos, né? E para a gente começar, como sempre fazemos, né? Vamos fazer uma prece? Então vamos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, Criador de todas as coisas e que nos ama de todas as maneiras. Pedimos a Deus nosso Pai que nos abrace agora, nesse momento, para que todos nós possamos aprender todos os ensinamentos que vão nos ser oferecidos na tarde de hoje. Agradecemos também a Jesus, o nosso Mestre, já que vamos falar sobre Ele, que Ele também nos abrace, nos proteja, para que possamos aprender tudo direitinho, os seus ensinamentos, as suas histórias, as suas lições. Então, pedindo a Jesus, pedindo a Deus nosso Pai licença, para que possamos dar por iniciado os nossos estudos na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, como a gente já falou, a gente vai continuar vendo uma história que a tia Alba nos trouxe lá atrás. Então vamos lá ver como é que é essa história? Vamos? Esperem só um pouquinho que a tia Dílima já volta. Então, amiguinhos, hoje vamos continuar vendo a história da segunda revelação, que é a história da vida de Jesus. Aquela história que a tia Alba começou no nosso outro encontro, né? E a tia Alba falou da história do nascimento de Jesus, falou de Jesus menino, falou até de Jesus jovem aos 12 anos. Hoje nós vamos falar de Jesus já adulto. Vamos falar de Jesus e a sua missão. Sabe qual foi a missão de Jesus aqui na Terra? Jesus veio nos trazer o Evangelho. Tudo que Jesus nos ensinou, todas as suas curas, as suas histórias, estão escritas em um livro que se chama Os Evangelhos, porque foram escritos por 4 evangelistas. Isso mesmo. Temos a história da vida de Jesus escrita por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Sabem o que significa evangelho? Evangelho significa boa notícia, boa nova. Então, o que Jesus veio trazer para nós foi uma boa e nova forma de viver. Veio nos pedir para que amássemos a Deus, sobre nosso Pai, sobre todas as coisas, reforçando o que já nos havia pedido Moisés lá na primeira revelação. E seguinte a esse primeiro mandamento, Jesus nos pediu para amar aos nossos irmãos, aos nossos amiguinhos, como amamos a nós mesmos, com todo o amor que os nossos corações possam sentir. Como Jesus fez para trabalhar aqui na Terra, nos trazendo o seu Evangelho? Será que Jesus trabalhou sozinho? Não. Ele escolheu 12 companheiros, que ele chamou de apóstolos.
que partiram com ele a viajar pelas cidades da região em que eles viviam. E por 3 anos, Jesus nos ensinou tudo o que precisávamos aprender para seguirmos as leis de Deus, nosso Pai, e para que chegássemos mais perto desse nosso Pai de amor, que é Deus. Jesus fez o bem a um monte de irmãos sofredores, curou outros tantos de várias doenças, como a gente pode ver, paralíticos, surdos, mudos. Ajudou com sua palavra, deu conselhos a outros tantos irmãos. Jesus veio mostrar como devemos conviver uns com os outros, o que devemos oferecer de nós aos nossos irmãos, e assim fazer com que os nossos irmãos também correspondam, ao amor que lhes oferecemos. E assim vamos viver todos em paz e harmonia. Não dá tempo para a gente contar a história de Jesus inteirinha, não dá. Porque é uma história muito rica, é uma vida cheia de ensinamentos, E os seus ensinamentos, as suas histórias receberam o nome de parábolas. Então, nós agora vamos ver alguns desses momentos de ensinamento de Jesus. Aqueles ensinamentos que nos ajudam e que necessitamos deles para viver bem, para vivermos felizes com todos os nossos irmãos e todos aqueles que convivem conosco. Nossa família, nossos vizinhos, nossos amiguinhos da escola e tudo mais. Vamos lá? Então, amiguinhos, como a gente não pode contar a história de Jesus toda, que a tia Dilma já contou que é muitas coisas que Jesus fez, nós vamos passear por apenas alguns lugares e alguns ensinamentos que Jesus nos deixou, tá? Nós estamos vendo aí no centro um mapazinho que tem Jerusalém, Samaria, Galileia, Fenícia, Decápolis. São todas essas cidades, redondezas todas, por onde Jesus passeou. Mas vamos ver apenas 4 ensinamentos assim que são muito importantes, tanto dentro da história da vida de Jesus, como muito importante para cada um de nós aprendermos com essas lições de Jesus. Então vamos lá, o primeiro foi na Galileia. A Galileia, Jesus ensinou o perdão. Ele contou lá na Galileia a história de um senhor que perdoou as dívidas de um servidor que lhe devia muito dinheiro, mas muito, muito. Perdoou a dívida, libertou e deixou ir embora, livre. Mas esse mesmo servo, logo à saída, encontrou um amigo que lhe devia. E não lhe devia muito, não. Lhe devia um pouquinho só, comparado à grande quantidade que ele devia ao Senhor. E ele perdoou? Não, ele não perdoou. Pegou e exigiu que o seu amigo lhe pagasse tudinho. E então foram lá e contaram para o Senhor o que ele havia feito. Então o Senhor o prendeu de novo, dizendo que devemos perdoar aos nossos irmãos. Como eu te perdoei, por que não perdoou? Então fique preso até que aprendas a perdoar. Então essa é a história do perdão. Depois, ainda na Galileia, lá em cima ainda na parte do mapa, nós aprendemos uma lição de fé. E a lição de fé é a seguinte:
Jesus chegando, né, lá na Galiléia, logo aproximou-se dele um centurião romano. Sabe o que é um centurião? Era um cargo importante. E esse centurião, vendo Jesus, se ajoelhou e disse: Senhor, tenho um servo que amo muito e ele está doente, mas longe daqui. Mas sei que se quiseres, diga uma palavra e ele será curado. A fé do centurião e o amor que ele dedicava ao seu servo convenceram e internalizaram, trouxeram ternura ao coração de Jesus e ele disse: pela sua fé ele está curado. E o centurião partiu para sua casa e, chegando em casa, encontrou já o seu servo curado. Então Jesus confiou e sentiu a fé que o centurião tinha, né? Que Jesus era capaz de curar o seu servo. Então é uma lição de fé, de confiança, né? Em Jesus, o nosso mestre. Outro caso foi cá na parte de baixo do mapa, em Jerusalém, em que Jesus nos ensinou, primeiramente, uma lição de amor ao próximo. Ele contou aí na cidade de Jerusalém, ele contou a história do bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Que essa parábola é assim: um homem foi assaltado e ferido logo às portas da cidade de Jericó. E foi muito maltratado pelos assaltantes. Conta Jesus que passou vários homens ali perto e que viram aquele homem doente caído na estrada. Passou um sacerdote, passou um fariseu, passou um homem da lei, e nenhum deles deu atenção para o pobre doente no chão. Aí veio um samaritano que o socorreu, limpou e colocou remédio em suas feridas. Mas ele estava em trabalho, ele tinha que continuar a sua viagem. Então ele pegou esse sofredor, esse doente que foi assaltado, levou-o para uma cantina e disse ao dono da cantina que continuasse cuidando daquele doente, que quando ele voltasse da viagem, ele voltaria, pagaria ainda o que lhe devia e queria ver se o doente estava curado. Então aí Jesus perguntou: qual desses entre todos cumpriu a lei de amor para com o assaltado doente? E logo os discípulos responderam: foi o samaritano. Então Jesus lhe disse, né? Pois é, isso é o que agrada a Deus nosso Pai. Aprendam a lição com o samaritano e façam sempre o bem ao próximo, dando-lhe amor e ajudando. E por último, a nossa história, nós vamos chegar na cidade de Gerasa. Decápole é um conjunto de cidadezinhas muito pertinho umas das outras. Mas lá, nesse monte de cidades, nós vamos contar uma história acontecida em Gerasa. Jesus chegou e logo de imediatamente às portas da cidade, assim que ele acabou de descer dos barcos, postou-se diante dele um doente que tinha todo o corpo ferido. E o doente tinha naquela época a doença mais dolorida da toda aquela região. Era uma doença chamada lepra, que vai ferindo o nosso corpo, todas as partes do nosso corpo, desde as orelhas até os dedos do pé.
E esse leproso prostou-se diante de Jesus e lhe disse: Senhor, se queres, pode me curar. E aí Jesus imediatamente lhe respondeu: Quero. E ele logo ficou limpo. Todas as suas feridas sararam. Como vemos, Jesus veio nos mostrar como sermos homens de bem, amando a Deus e aos nossos irmãos, fazendo bem, auxiliando, respeitando, ajudando, perdoando. Todos esses ensinamentos que o Evangelho de Jesus nos traz. Então esta era a nossa história de hoje, né? Então vamos aproveitar, dentro desses ensinamentos todos de Jesus, elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre, e dizer assim: Jesus querido, nós te agradecemos por todas essas histórias que você nos ensinou. Obrigada, Jesus, por nos ensinar como chegarmos mais perto de Deus. Envolva-nos, Jesus, na sua paz. Abençoa as nossas famílias e nos abençoe até o nosso próximo encontro aqui nos Jardins dos Girassóis. Um beijo para todos vocês, amiguinhos, papais, mamães, todos que estão nos assistindo. Um grande beijo no coração de cada um e até a próxima. Tchau, tchau. Ser criança com Jesus, ver o céu, seus tons de azul, o sol a brilhar e a luz resplandecer. Ser criança com Jesus, correr, pular de emoção, é chorar e sorrir, é brincar de montão. Ser criança com Jesus é a mais pura beleza. É a fonte da razão. Ser criança com Jesus é estar sempre a cantar, ter o que no seu olhar que nos faz apaixonar. Ser criança com Jesus é amar. Ser criança com Jesus é amar.